sou a Muriel Porfiro e este é o Item Mais da CNN. Os Estados Unidos caminham para atingir um triste recorde. Até ontem, o país registrava 319 tiroteios em massa no ano. O número é bem parecido ao do mesmo período de 2021, do ano passado, quando o país teve o pior resultado desde 2014, com 692 ocorrências. Esta semana, no principal feriado nacional dos norte-americanos, o 4 de julho, Dia da Independência, um novo ataque chocou o país. Esse ataque a tiros aconteceu na cidade de Highland Park, que fica ali perto de Chicago, a cerca de meia hora de carro de Chicago. É uma cidade pequena, com cerca de 30 mil habitantes. E o ataque aconteceu por volta das 10 horas da manhã, no horário local, 10 minutos depois do começo de um desfile de 4 de julho. Um desfile muito tradicional na cidade. Esse desfile estava acontecendo e aí as pessoas começaram a ouvir o barulho dos tiros, começaram a correr, começou aquela situação de caos, é claro. A polícia também disse que encontrou um rifle nessa cena do crime. Segundo autoridades locais, 7 pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas. O caso de 4 de julho foi o primeiro grande tiroteio em massa depois da decisão histórica da Suprema Corte do país que derrubou uma lei centenária do estado de Nova York que exigia dos cidadãos a comprovação de necessidade especial para que uma pessoa pudesse portar armas fora de casa. O que acontecia aqui em Nova York, acontece em cerca de 12 estados do país, é que as leis permitem que a pessoa não só tenha o porte de arma, mas tenha o direito de sair com a arma na rua, só em alguns casos muito especiais. E a Suprema Corte entendeu que ninguém tem que provar nenhuma necessidade especial para exercer esse chamado direito de ter armas. O posicionamento dos juízes dos Estados Unidos foi na contramão de outra decisão importante, esta do Congresso, que reuniu democratas e republicanos numa votação que tornou mais difícil o acesso às armas no país apenas 10 dias antes do 4 de julho. Decisão que foi muito comemorada na época pelo presidente Joe Biden. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma legislação que impõe restrições à venda de armas de fogo. Com 65 votos a favor e 33 contra, a lei amplia de 18 para 21 anos a idade permitida para a compra de armas e limita o acesso a pessoas com antecedentes criminais ou histórico de doença mental e violência doméstica. Nesse bloco, a gente fala sobre o tiroteio em massa de 4 de julho e o que ele nos diz sobre o debate norte-americano a respeito do armamento da população. Para isso, a gente convidou o Wallace Corbo, doutor em Direito Público e professor da FGV Direito do Rio de Janeiro. Doutor, obrigada por conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Item Mais aqui da CNN. Obrigado, Muriel. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Doutor, quero começar entendendo o que diz a segunda emenda da Constituição norte-americana e qual que é o contexto político-cultural do debate sobre armas no país, que não é novo, né? Pois é, então, a segunda emenda da Constituição americana, que foi ratificada em 1791, ela tem um texto um pouco truncado. O texto dela, traduzido para português, diz que, sendo uma milícia bem regulamentada necessária para a segurança de um Estado livre, o direito do povo de manter e portar armas não deve ser violado. Então, é um texto esquisito, até em inglês ele é esquisito, mas ele sempre gerou uma discussão sobre se esse é um texto que garante ou não o direito a portar armas. Por quê? Porque essa frase tão simples e tão confusa, ela fala em duas coisas. Ela fala na necessidade de uma milícia bem regulamentada para garantir um Estado livre, e ela fala do direito do povo de manter e portar armas, que seria um direito que não pode ser violado. Ao longo da história dos Estados Unidos, uma grande discussão foi travada em torno de se analisasse o que essa emenda protege. É a existência de uma milícia, quase como um exército local bem regulamentada pelos estados, ou se o que essa emenda protege é, por outro lado, o direito de cada indivíduo a portar armas. E a interpretação dessa emenda ao longo dos anos variou muito. Ora com a Suprema Corte dizendo que não existe um direito de portar armas com base nessa emenda, ora com a Suprema Corte dizendo que essa emenda garante um direito fundamental ao porte de armas. E no fim do dia, ao longo, especialmente do último século, é que essa discussão se intensificou, com a Suprema Corte dos Estados Unidos mais recentemente reconhecendo um direito fundamental ao porte de armas. Essa discussão, ela existe nesse contexto político-cultural em que o direito a portar armas foi elevado por uma parte da população americana
a um direito fundamental, um direito essencial, parte até da identidade da cidadania americana. Então, hoje que a gente tem nos Estados Unidos é um embate a partir da Constituição entre pessoas que acreditam que faz parte da sua individualidade, da sua dignidade, ter o direito a portar armas, e pessoas que entendem que esse direito ou que o porte de armas pode até ser reconhecido, mas que isso não é um direito fundamental e que, portanto, ele pode ser fortemente regulado pelo Estado ou até mesmo proibido. Virou uma grande bandeira de republicanos, de democráticos e do povo americano em geral, analisar se as armas devem ser permitidas com maior liberalidade ou com maior restrição. Doutor, o que me parece preocupante é a gente pensar que a segunda emenda da Constituição norte-americana, ela depende do contexto político, depende do contexto atual para ser avaliada e identificada, não? No fim do dia, existe um problema anacrônico aqui, né? Essa segunda emenda, ela foi aprovada quando os Estados Unidos nem tinham um exército organizado. E a lógica, lá em 1791, era garantir alguma forma de defesa, não só dos indivíduos, mas especialmente dos estados dos Estados Unidos. A gente está falando de uma época em que os Estados Unidos tinham acabado de sair da Guerra de Independência. Então, a lógica era meio que assegurar que todos os estados pudessem se defender no caso de uma violência. Só que as armas que existiam em 1791 não são as armas tecnologicamente tão avançadas que a gente conhece hoje. Quando a gente traduz essa emenda para o contexto atual, o que se permitiria, se a gente está falando em direito ao porte de armas, a gente está falando que aquelas pessoas que escreveram a Constituição há mais de 200 anos, elas estariam ok com uma pessoa poder portar um rifle, poder portar uma arma automática que pode gerar um número elevado de mortes sem qualquer tipo de restrição. Então, quando a gente traduz 200 anos de história sem qualquer tipo de atualização, isso acaba gerando certos problemas, que são os problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje. E como que a decisão da Suprema Corte sobre a lei de Nova York e a sanção da nova lei federal sobre as armas refletem o sentimento atual dos norte-americanos sobre o armamento da população e também as consequências disso? Isso é um ponto muito importante, Muriel, porque apesar de muitos americanos verem esse direito como parte da identidade deles, e algumas pesquisas indicam que mais de 40% das casas nos Estados Unidos têm pelo menos uma arma, né, das famílias têm pelo menos uma arma, as pesquisas de opinião tendem a apontar que existe um apoio na maioria da população americana por maior restrição de armas. Porque, no fim do dia, o que a gente tem visto praticamente semanalmente nos Estados Unidos nos últimos anos é que esse porte ou esse acesso irrestrito às armas tem permitido uma série de ataques, né, de mortes em massa, de atentados, de tiroteios em massa. Mas, apesar de a maioria da população americana ter demonstrado esse apoio a algum tipo de regulação das armas, o que a gente vê nos últimos 50 anos é um avanço, por outro lado, no âmbito da Suprema Corte, no sentido de avançar pautas associadas ao conservadorismo, à direita americana, aos republicanos. E aí, a partir de 2008, a Suprema Corte dá uma guinada na jurisprudência dela, reconhecendo cada vez mais um direito mais forte dos indivíduos, ou seja, quando eu digo mais forte, um direito menos sujeito à regulação estatal, um direito a portar armas. Então, em 2008, a Suprema Corte reconheceu que o direito ao porte de armas é um direito constitucional. Em 2016, ele reconheceu que qualquer arma, as pessoas têm direito a portar qualquer tipo de arma, mesmo aquelas que não existiam em 1791. E agora, essa nova decisão da Suprema Corte, ela acaba sendo preocupante para uma parcela da população americana, porque, ao longo dos anos, o que aconteceu nos Estados Unidos? Os estados foram aprovando leis, estados especialmente democratas, foram aprovando leis criando restrições ao acesso de armas. Por exemplo, exigindo uma análise do histórico das pessoas, exigindo uma análise de saúde mental, enfim, exigindo uma série de requisitos para que você pudesse comprar uma arma. E uma dessas vedações, uma dessas restrições, constava de uma lei de Nova York de 1911, que era uma lei que proibia a qualquer pessoa carregar uma arma em público. Mesmo que ela ficasse escondida, ficava proibido carregar uma arma em público. Basicamente, o que a Suprema Corte disse agora é que essa legislação é inconstitucional, que não poderia o Estado de Nova York proibir que uma pessoa razoavelmente carregasse uma arma em público. A Suprema Corte até diz que essa proibição pode ser aplicada se você estiver falando de um local sensível, por exemplo, próximo de uma escola, próximo de uma zona eleitoral, mas não no geral. No geral, uma pessoa pode, se ela quiser, portar uma arma, porque a Constituição protegeria esse direito. E aí, basicamente, o que acontece agora
é que fica mais fácil transitar, mesmo nos estados democratas, nos estados mais favoráveis ao controle de armas, fica mais fácil transitar com armas e, portanto, quem defende a restrição ao porte de armas vai dizer que isso vai multiplicar os riscos, né, de atentados, como que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Concomitantemente à decisão da Suprema Corte, veio a aprovação de uma nova legislação de controle de armas. Tem que pensar que os Estados Unidos estão lidando com esse problema dos atentados em massa, dos tiroteios em massa, há muito tempo. E essa legislação foi a primeira legislação editada em muitos anos, desde 1994, não se editava uma legislação federal tão relevante para gerar restrições ao acesso e à compra de armas. Mas mesmo quem vê com bons olhos essa legislação, aponta que ela tem algumas limitações. O que essa nova lei fala? Ela permite que se faça um melhor controle dos registros, dos históricos das pessoas que queiram comprar armas, que tenham menos de 21 anos. Nos Estados Unidos, com menos de 21 anos, você não pode comprar álcool, mas você pode comprar armas. Mas nessa legislação, se permitiu um controle melhor de quem tenha entre 18 anos e 21 anos. Para mais de 21 anos, não tem restrição relevante. Mas isso já melhora o quadro americano, porque boa parte desses tiroteios, eles vêm de pessoas, de jovens, de adolescentes, muitas vezes, em escolas ou em outros ambientes. Essa legislação, ela gerou um financiamento para a saúde mental, para programas de saúde mental, partindo do pressuposto que tiroteios em massa são causados por pessoas que têm problemas de saúde mental. Existe uma dúvida sobre se isso vai gerar algum tipo de repercussão, mas esse é um argumento dos republicanos que meio que tinha que entrar nessa lei para que essa lei pudesse ser aprovada, dependendo da aprovação também dos republicanos. Essa lei financia estados que criem maiores restrições ao acesso de armas. Essa lei permite bloquear a venda de armas para pessoas que foram condenadas por algum tipo de violência doméstica. Então, essa lei ela é um marco histórico nos Estados Unidos porque ela aumentou o controle ao acesso de armas. Mas o que ela fez foi muito pouco. Não existe hoje um controle relevante no acesso geral de armas, só quando a venda é feita por algum vendedor registrado federalmente, o que não é o caso de boa parte das vendas de armas. Então, não existe ainda um controle sobre que armas podem ser portadas. A Suprema Corte diminuiu a possibilidade de restringir esse porte, né, de armas a todo tempo. Então, apesar dos Estados Unidos ter avançado muito em termos de legislação, isso para a gente que está no Brasil é muito pouco. Ainda é muito fácil comprar armas nos Estados Unidos. É mais difícil do que um mês atrás, 2 meses atrás, mas ainda é, para os nossos parâmetros, muito fácil. Pois é, doutor. Agora, você falava sobre democratas, republicanos. Essa correlação de forças entre os grupos pró e contra armas, por exemplo, tem mudado ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas. É possível esperar por algo diferente no futuro? Existe um certo descompasso entre o sistema representativo americano e o que aparentemente pensa a população americana. Hoje, as estatísticas, as pesquisas vão mostrar que a maior parte da população americana é favorável à maior restrição do acesso às armas. Mas quando a gente olha no campo da política representativa, por conta da forma como as eleições acontecem nos Estados Unidos, tanto para presidente, para governador, para deputados, para senadores, essa maioria não é representada no Congresso. Ou seja, os republicanos hoje em dia têm uma força relevante no âmbito do Congresso americano e conseguem barrar uma boa parte de medidas que busquem limitar o acesso às armas, apesar de a maior parte da população ser favorável a essas medidas. Então, hoje o que a gente vê no campo representativo é que os grupos pró-armas, hoje eles têm uma força muito relevante e eles conseguem barrar medidas fortes, medidas firmes, medidas mais enérgicas de controle de armas. E isso acaba sendo fortalecido por uma Suprema Corte que hoje tem uma maioria esmagadora conservadora. Essa maioria da Suprema Corte foi construída ao longo de 50 anos e ela carrega ideias como envolvendo o aborto, envolvendo outras discussões, mas também envolvendo armas, carrega ideias que são muito favoráveis aos grupos pró-armas. Qual é, então, a perspectiva de mudança? A perspectiva de mudança no campo eleitoral não é relevante, quer dizer, não se verifica aqui uma chance desproporcional dos democratas ao longo dos próximos anos ganharem maior espaço na política americana, porque, por outras razões, os democratas deixam a desejar para o povo americano, porque o povo americano pensa, e na Suprema Corte, menos ainda. A Suprema Corte hoje tem uma maioria de 6-3 na ala conservadora, e essa maioria só pode mudar com a aposentadoria ou morte de ministros da Suprema Corte, que sejam substituídos por um presidente democrata. Não existe nenhuma perspectiva de que isso aconteça nos próximos anos. Talvez leve, como levou para os republicanos, talvez leve mais 50 anos para os democratas conseguirem reverter esse quadro, esse jogo político
nos Estados Unidos. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação aqui no Item Mais. A gente agradece muito por essa explicação. Eu que agradeço, Muriel. É sempre um prazer conversar com você. O prazer é nosso. Obrigada. O massacre de 4 de julho acontece menos de 2 meses depois de outros grandes ataques em massa que chocaram o país. E pelo menos 10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas num tiroteio no supermercado na cidade de Buffalo, no interior do estado de Nova York. 2h47 agora, vamos falar sobre o massacre que deixou 21 mortos em uma escola no Texas. As vítimas já foram identificadas, a maioria crianças, algumas delas com idades entre 9 e 10 anos. Os 3 massacres têm em comum o fato de que foram praticados ou têm como principal suspeito adolescentes ou jovens adultos. O mais velho entre eles é Robert Crimo, de 22 anos, apontado como responsável pelos disparos de 4 de julho. Ele comprou as supostas armas do crime legalmente antes dos 21 anos, com uma autorização do pai. Isso apesar do seu histórico, porque em 2019, Crimo chegou a receber atendimento psicológico depois de uma denúncia de tentativa de suicídio. No mesmo ano, ele teve uma coleção de facas apreendida pela polícia depois de um familiar denunciar ele. O relato é de que o jovem teria ameaçado matar todo mundo. Neste segundo bloco, a gente vai conversar sobre a cultura armamentista norte-americana e por que o debate sobre o tema é tão relevante por lá. Para isso, a gente convidou Vinícius Rodrigues Vieira, ele que é professor do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professor, obrigada por conversar com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Professor, a gente falava há pouco aqui no podcast sobre como os americanos, eles sentem como se o armamento, ter a arma em casa, faz parte da identidade deles. Por que essa questão de acesso a armas de fogo pela população é culturalmente tão relevante por lá? Quando que isso começou? Bem, isso remete ao movimento de independência das 13 colônias britânicas que deram origem aos Estados Unidos em 1776. Quando nós temos, a primeira Constituição, a questão mal resolvida, aliás, aqui me corrigindo, não é a primeira Constituição, a única Constituição que os Estados Unidos têm, em 1787, mas em 1791 nós temos uma série de emendas, as primeiras 9 emendas, que seria ali a Carta dos Direitos, o Bill of Rights, que pretende limitar o poder do Estado sobre a liberdade individual, porque há um temor de que, tal como havia na época da colonização, o Estado americano, o Estado central, o governo federal americano, limite tanto a liberdade dos Estados quanto a liberdade dos indivíduos, dos cidadãos. Então é aprovada essa série de emendas, entre elas a famosa segunda emenda, que assegura tanto o porte quanto a posse de armas por parte dos cidadãos americanos. Isso em 1791. E desde então há todo um debate e não está apenas restrito à questão das armas, sempre faço questão de destacar, mas também faz parte de decisões que opõem conservadores e liberais nos Estados Unidos, como foi o caso da decisão que cancelou o direito ao aborto que estava garantido desde 1973. Trata-se de algo que deve ser regulado pelos estados ou pelo governo federal? Qual é o limite do poder individual em relação ao poder do Estado? E na questão das armas, talvez mais do que em outras, inclusive na questão do aborto, na questão dos direitos civis mais amplos, essa questão da tensão entre os direitos individuais e do Estado, direitos coletivos e direitos específicos, direitos do governo federal e direitos dos governos estaduais, essas questões se encarnam de maneira quase que perfeita no debate sobre armas. De um lado, temos aqueles que dizem que até hoje esse direito é necessário, acesso irrestrito a armas para impedir uma tirania do governo, em especial de Washington, sobre a vida dos cidadãos. Outros vão dizer que, na verdade, o tempo passou e não temos mais a realidade de um país que, tal como no fim do século XVIII, estava consolidando ainda suas fronteiras, sua soberania e não tinha ali um exército bem treinado e, portanto, tinha o interesse de armar a sua população para resistir a eventuais invasões estrangeiras, o que definitivamente não parece ser o caso hoje nos Estados Unidos. Mas os conservadores contra-argumentam dizendo, olha, na verdade, o cidadão tem sim o direito a se armar, não só para se proteger do Estado, mas para se proteger de eventuais criminosos que também são cidadãos ou não cidadãos americanos, mas que vivem no território dos Estados Unidos. Então, diria que
não se trata de algo que seja essencial à identidade dos americanos, acho que é um pouco complicado fazermos esse argumento, mas sem dúvida ganha eco entre aqueles que defendem uma concepção tradicional de nacionalidade nos Estados Unidos. Aquela concepção que teve origem ali na luta pela independência, mas se trata claramente de um contexto muito diferente do atual, em que os Estados Unidos não têm risco de invasão estrangeira, pelo menos de modo imediato, e tampouco não leva em conta esse direito o avanço tecnológico das armas, que hoje são muito mais letais do que eram ali há mais de 200 anos. Professor, para a gente visualizar melhor, eu vou dividir em grupos políticos. A gente pode dizer que os republicanos são pró-armas e que os democratas são contra as armas? Como que funciona esse processo por lá, na política, e isso já foi diferente anteriormente? Olha, no passado nós tínhamos muito mais, vamos assim dizer, diversidade nos partidos, porque no pós-Segunda Guerra Mundial, em particular, os partidos, eles estão numa posição em vários assuntos comportamentais no centro da política americana. Então há muito mais convergência do que divergência entre os partidos. Sem falar que hoje áreas que são dominadas pelos republicanos, como no caso do sul dos Estados Unidos, os estados que se engajaram na guerra de secessão, na guerra civil, procuraram a independência dos Estados Unidos porque discordavam da abolição da escravidão nos anos 1860, sob o governo de Abraham Lincoln, até os anos 60 do século XX, nós temos esses estados dominados pelos democratas. Desde então, como sob governos democratas houve avanço na legislação de direitos civis para não brancos, em especial a população afro-americana, que não obstante a abolição da escravidão 100 anos antes, ainda vivia ali e vive até hoje, infelizmente, de maneira segregada, mas a segregação antes ela era legitimada, né, pelos estados e, por consequência, pelo governo federal também, na ausência de legislação que a proibisse. Nós temos uma migração, né, dos eleitores mais conservadores, que têm posições mais tradicionalistas, como a defesa de direitos apenas para brancos, a ausência de direitos para mulheres, e nessa linha, a ausência de qualquer atualização da legislação sobre armas, uma migração desses eleitores cada vez mais para o Partido Republicano, isso nos anos 60. Nos anos 90, no pós-Guerra Fria, a gente nota na comunidade acadêmica vários estudos, várias escalas de mensuração de polarização política nos Estados Unidos, um claro alinhamento de posições mais conservadoras, entre elas a questão das armas, com os republicanos e posições ditas mais progressistas com os democratas. Então podemos dizer que hoje, na média, nesses últimos 30 anos, desde o fim da Guerra Fria, houve uma acomodação de posicionamentos que reflete justamente o alinhamento partidário. Não à toa, é muito difícil hoje encontrar uma agenda comum entre democratas e republicanos para resolver a questão. Tanto que a legislação foi aprovada e chancelada recentemente pelo presidente Joe Biden é praticamente um milagre, né? Porque nós não temos pontos de convergência nessa questão tradicionalmente. São muito raros as convergências entre republicanos, mas alinhados aos interesses dos que defendem o porte e posse restrito de armas, e os democratas que, na média, estão mais alinhados às posições mais de controle, buscando atualizar a questão das armas ao contexto tecnológico e político que vivemos hoje. Professor, a gente pode falar numa mudança na opinião pública sobre esse tema de desarmamento por causa do crescimento de casos de ataques em massa ao longo das últimas décadas? Se houve mudança na opinião pública, ela não tem se refletido nos debates políticos, porque as pesquisas, em média, mostram uma polarização nesse tema e seguindo a polarização que hoje domina a política americana. Acho que é sempre importante ressaltar isso. Na minha visão, pelo menos, é muito difícil de entender a questão das armas isolado desse debate cultural, comportamental que domina a política americana nos últimos anos. Então, nós temos claramente isso não sendo refletido na representação política dos Estados Unidos. Um exemplo disso é o fato de que essa última lei, que foi sancionada pelo presidente Biden, por exemplo, previa inicialmente aquilo que parece ser bastante lógico, levando em conta os avanços tecnológicos nas armas de fogo.
que é o impedimento, seria o impedimento do acesso às armas que são de alto calibre, são mais letais, armas que deveriam ser de uso na prática de exércitos profissionais. Os republicanos vetaram isso e muito provavelmente o fizeram, tendo em vista o quê? As eleições de novembro, as chamadas midterms, né, que são as eleições do meio de mandato presidencial em que nós temos a potencial renovação do Congresso e os republicanos, sabendo que esse é um tema sensível junto às suas bases, nós temos, portanto, a permanência desse direito praticamente irrestrito de acesso a armas de alta letalidade. Parte disso, porém, não se deve apenas a uma falta de sensibilidade da opinião pública. A opinião pública, me parece, está cada vez mais persuadida de que algo deve ser feito em nível federal, mas por conta das distorções na representação do sistema político americano. As regiões mais rurais, as regiões mais conservadoras, elas têm proporcionalmente mais distritos com deputados que os representam, que representam essas regiões, representam essas bases eleitorais em Washington. Enquanto essa distorção perdurar e não há nenhum sinal de que isso possa mudar nos próximos anos, passar uma legislação não apenas anti-armas, de maior controle, mas qualquer legislação que vá contra qualquer ponto defendido pelos mais conservadores nos Estados Unidos, embora eles não necessariamente sejam a maioria da população, será muito difícil. Ou seja, não importa a mudança na opinião pública, mas o sistema político americano ele é enviesado a favor das posições conservadoras no atual contexto. E saindo então desse aspecto político, professor, existe alguma característica de muitos desses tiroteios aí em massa e que marcou os episódios recentes, por exemplo, que a gente até separou aqui, porque a idade dos agressores, muitos deles são jovens e muitos com menos de 21 anos. Tem alguma explicação para isso? Bem, há várias teorias, é muito difícil provarmos essas hipóteses, mas um perfil, como você bem listou, é bastante próximo, né? Pessoas com menos de 21 anos, geralmente homens, e dentre homens, geralmente homens brancos. Então, nós temos todo um perfil que tem a ver com aquilo que muitos autores dizem ser o temor da população branca de que os Estados Unidos virem justamente, e tudo indica que virará por volta do ano 2050, um país de maioria não branca. É como se fosse uma espécie de terrorismo de supremacia branca. Sei que nem todos concordam com esse posicionamento, mas é uma linha de pensamento que eu particularmente defendo. Me parece que são lobos solitários, né, que, porém, estão unificados com um discurso que envolve, inclusive, aquela chamada teoria da grande reposição, ou Great Replacement Theory, né, de que haveria, em tese, toda uma articulação com patrocínio com apoio do governo federal americano para fazer dos Estados Unidos um país de maioria não branca, um país de, se não maioria não cristã, um país menos afeito aos valores cristãos. Então, esses tiroteios, na verdade, são gritos de uma América que está em declínio, mas que causam grande dor, grande terror, né? A palavra deve ser essa, terrorismo entre a população em geral, até porque os alvos costumam ser justamente populações bastante vulneráveis, como é o caso de crianças e adolescentes de todos os gêneros, de todas as raças e etnias que formam os Estados Unidos, de todos os grupos religiosos. Então nós temos aí claramente um caso, né, não apenas um caso, mas casos em série de vínculos claros, em alguns casos de maneira mais clara, em outros casos de maneira mais tênue, em relação aos ideais de supremacia branca, supremacia cristã, nacionalismo cristão, como muitos dizem, nos Estados Unidos. Não são ações coordenadas por um centro terrorista, obviamente, mas devido a essas características e associação a uma ideologia claramente extremista, com ações, obviamente, extremistas, deve ser caracterizado, ao meu ver, dessa forma. Não está longe de ser algo de adolescentes ou do pessoal que está aí na transição da vida adulta, né, para a vida adulta, da adolescência para a vida adulta, mas algo que se encaixa na reação a essa mudança demográfica drástica que sim ocorre nos Estados Unidos, mas que contraria, sobretudo, os interesses da base conservadora.
Perfeito, professor. Muito obrigada por essa conversa importantíssima para a gente entender o que se passa na cabeça dos americanos, tentar entender um pouco esse cenário, tanto político quanto até jurídico, né? Alguns aspectos que são importantes e que ficam em volta desse cenário americano. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e sempre que precisar, por favor, disponha. E chegamos ao fim de outro Item Mais. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã aqui no seu tocador favorito. Com a apresentação de Muriel Porfiro, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa são do Lucas Scherer. A pauta e a produção do Danilo Santana. Edição e sonorização do Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.